Velcos e a origem dos observadores. Será que aqui vai falar do vazio, do void? Só bora, né? Universo lúdico. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vão lá, né? Dar aquela moral. O cara é brabo, sempre ensinando com muita eficácia, com muita dedicação para nós, réis mortais, né? Só bora aí conhecer o Velcos, né? Eu acho que ele é do void, né? Do vazio. Ué, não quer dar. Aí, ó. Aí, ó. E aí, meu maninho do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios. Ele me lembra o Yugnoth. Quem que é esse, BT? Quem que é esse Yugnoth? É um Old God. Meu Deus, como é que escreve? Yugnoth. Uou. Nem sei como é que escreve. Caralho. Yu-Gi-Oh não, porra. Uou, Old Gods. Só pra mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Eu esqueci o nome dele, pô. Nizote, né? Old God. Esse aqui, ó. Lembra um pouquinho, né? Ah, na real é só que os dois têm um olho, né? Nada a ver. Deixa quieto. Todo mundo fala sobre o vazio, né? Sobre o fim de Runeterra, sobre os observadores, quanto poder eles têm e quem seria capaz de derrotar o vazio. Então, esse vídeo é uma explicação completa não só sobre o Vel'Koz, mas sobre a origem de todas as crias do vazio e a origem do próprio vazio e os observadores. Órgãos não podem ser removidos com segurança. História sobre a maior ameaça de Runeterra explicada. E quando eu tiver mais informações, eu trago mais vídeos. Acho isso muito foda. Que a expansão, mano, desculpa, eu peço perdão, viu? Você aí, jovem de League of Legends, que eu sempre falo de WoW nos vídeos, né? Mas é porque, pô, eu jogo WoW pra caralho. E a próxima expansão de WoW, no caso, vai falar do VOD. Vai entrar nesse tema de VOD também, né? Do vazio, né? Mas enfim, é isso. Já deixa o seu like de miasma roxo e bora. Para realmente se entender o que é e para que serve o Vel'Koz, é necessário que se saiba sobre os observadores e como eles ficaram cegos diante dessa realidade. Foi a Alexandra, né, Alexandra? E por cima deles. Além do plano material, que é o universo de Runeterra como a gente conhece, a gente também sabe que existe o plano espiritual e o plano do vazio. O plano espiritual é um plano etéreo, mas palpável ao mesmo tempo, porque ele tem forma e as criaturas que eles saem para vir para Runeterra, como os Yordles, como os Vastaya Shirei, tem uma natureza, tem uma origem, tem qualidades e consciência da sua própria existência e até da existência dos dois ambientes, material e espiritual. E eles sabem que eles pertencem ao espiritual. E mais, eles sabem que essas duas realidades coexistem e que funcionam de formas diferentes. A física, o tempo e espaço se comportam de formas diferentes. E demônios que vêm invadir Ionia de vez em quando para se alimentar do sofrimento alheio, eles vêm com esse propósito porque eles sabem muito bem como funcionam os sentimentos. Esse é o problema do vazio. Porque ele não sabe como é que é o sentimento? Eita, esse é o problema, é guerra, né? O problema sempre é esse. Toma. Quando surgiu o plano do vazio, é como se ele não tivesse surgido. Os observadores inexistiam no vazio, digamos assim. Eles ficavam num estado inconsciente, como um bebê ainda gestando na barriga da mãe. Então eles nem sequer tinham noção da realidade que acercava eles. Sinto falta da escuridão do vazio. O que acabou despertando essa consciência de existência foi a existência do plano material. Mano, se ele é como um bebezinho no útero, então se ele sente falta de voltar, ele sente falta de voltar pro útero? Será que é aquela fase, né? Pô, já põe eu de volta no útero que eu não tô aguentando mais. É isso, né? O Velcros, ele tá assim, né? Ele tá só, né? E volta pra lá, porra. Isso aqui é loucura. Os observadores, né? Então, ao acordar, além de terem que entender os fenômenos da realidade deles, eles também teriam que entender os fenômenos dessa outra realidade que tirou a paz deles, que tirou a pureza deles. Pelo menos é assim que o Vel'Koz descreve na sua própria lore. E por mais que ele diga que não é necessário saber como nem por que o vazio surgiu, assim como um bebê recém-nascido, o vazio e os observadores têm uma fome e curiosidade insaciáveis.
Os observadores são deuses psicopatas que ainda não aprenderam a manipular o próprio universo e por isso eles fazem engenharia reversa do plano material de Runeterra para consumir esse lugar e então fazerem um novo universo para eles com base em tudo o que eles aprenderam desse. Caralho, por isso que o Vel'Koz ordinário. fala. Conhecimento através da desintegração. O Vel'Koz é uma cria do vazio com a função de fazer uma varredura, uma sonda, uma enciclopédia completa do universo de Runeterra, para que assim os observadores Shadow? entendam Boa essa noite. realidade e possam então reconstruir ela da maneira deles. Você pode sentir uma leve incineração. Tá. Inicialmente, antes do Vel'Koz e de qualquer manifestação do vazio em Runeterra, os observadores observavam e analisavam, buscando compreensão com bastante dificuldade. E eles perceberam que eles também estavam sendo observados e analisados. O primeiro contato dos observadores com Runeterra veio das Três Irmãs há cerca de 9 a 8 mil anos antes de Noxus. Para quem não sabe, a linha do tempo oficial de Runeterra foi feita por Noxus depois de resistirem aos Darkin, ao Mordekaiser e às Guerras Rúnicas. Eles então se uniram no Bastião Imortal e declararam um novo império. Então, eles são a referência, logo antes de Noxus e depois de Noxus. Só que as primeiras minúsculas mentes mortais e insignificantes que se estenderam até eles não foram as três, mas sim só uma das irmãs. A Avarosa. Ela queria enfrentar a escuridão distorcida sob o mundo e foi ensurdecida pelo vazio desta. Isso inicialmente quando elas estavam tentando dominar os 3 planos de realidade. Tá. A Cerilda É da ficou surda Alessandra, pelo né? aspecto do crepúsculo quando enfrentou o que ela entendia ser o Alessandra reino cega, espiritual. né? E a Alessandra ficou cega pelas garras do Valhyr no plano material. Acha que pode me matar? Você não tem poder aqui, jovem bruxa. Depois de derrotadas individualmente, elas se uniram e conseguiram vencer o Valhyr para dominar uma parte do plano material, só Freljord, mas o custo disso foi a liberdade. Acontece que a Alessandra, depois de cega, começou a vagar pelos sonhos. Com a lore da Lilia, e até antes disso, com a lore do Nocturne e do Zed, a gente sabe que o reino dos sonhos fica no plano espiritual. Eu já expliquei a lore da Lilia, o link dela tá aí no card, e a lore do Zed e de mais alguns outros, ok? Então, a Alessandra, ela vagou entre o plano material e o vazio também. E ela percebeu que só ela podia ver a escuridão nas profundezas e o que aquilo significava. O abismo prometia ambição infinita, poder. E Alessandra selou um pacto com os observadores em nome das Três Irmãs. Naquela época, Eu os lembro dessa observadores lore. gélidos viviam aqui. Eu não sei de onde eles vieram, mas sei que eram poderosos. Eu já expliquei isso na história explicada da Alessandra, mas complementando melhor agora com os novos contos e atualização de lores, aconteceu o seguinte. As Três Irmãs começaram uma campanha que ficou conhecida como Guerra das Três Irmãs, em que logo depois de selar o pacto com os observadores, se tornarem glacinatas e vencerem o Valhyr e seus Ursaini, elas fizeram uma expansão, bem estilo Noxus mesmo, estendendo a mão por quase todo o território freljordano, civilizaram aquela gente bárbara que vivia a cultura selvagem do Valhyr, ou então matavam quem não aceitava as três. Caralho. Enfim, elas se tornaram os novos deuses praticamente, abafando a adoração pelos antigos semideuses, por mais que um mínimo de tradição permaneça até hoje. Foi assim que o Valhyr acordou como Volibear na nova Freljord em comparação à sua velha Volhyard. Meu sangue é de Voriard, a predecessora de Freljord. Eu Mas não como a sabia disso. Avarosa e a Cerilda ficaram indignadas de servir aos observadores e terem sido usadas pela irmã cega, elas se uniram contra a Alessandra e então, no cume da montanha da Cidadela dos Praeglácios, No a alto Alessandra daquele tentou cume. argumentar que toda aquela conquista não foram delas, mas deles. Elas observaram e analisaram errado os planos de existência inicialmente e sofreram punição por causa disso, ficando surda, cega e muda. Elas nunca tiveram poder de verdade para vencer o Valhyr e unificar Freljord. Foi o poder dos observadores que fez isso. A vitória final é deles. Assim como uma criança mimada, ela ansiava por liberdade. Exigiu escolhas,
Semeou as sementes de rebelião e traição. Mano, as artes muito Então loucas, Alessandra né? tentou usar lógica para mostrar que é inútil se voltar contra os observadores, e ela, como primeira profetisa do vazio, esperando ser consumida e fazer parte do vazio junto com as suas irmãs, ela tentou manter as três unidas, mesmo que em vão, até que os observadores chegaram. Foi Ai, aqui fudeu. que aconteceu. Ela selou lá De embaixo, um né? lado, os observadores gélidos. Pediu os caras pra fazer De a ponte, outro, né? O a Varosa e sua horda de glacinatas. A Varosa os conduziu ao abismo, uivando. Orn. Isso. Eu nunca a perdoei. No fundo do Rolling Abyss, aberto pelo Warne, eles rasgaram o véu entre o vazio e o plano material e se viram completamente desorientados pela súbita troca de realidades. Em um instante, tinha tempo, calor, dor e frio. Muito frio. O mundo começou em gelo e em gelo terminará. Caralho, que Os foda. observadores que ficaram do lado de lá fecharam o véu apavorados com tudo o que estava acontecendo, e algumas dezenas de observadores ficaram presos desse lado da realidade. A Avarosa e Serilda, junto de seus exércitos de glacinatas, desceram até o fundo do Aran para enfrentar esses deuses enlouquecidos, e Alessandra viu que os observadores não eram tudo aquilo que ela viu nos sonhos, porque eles nem sequer entendiam exatamente o poder que eles ofereceram para elas. Alessandra queria manipular o gelo verdadeiro da Anívia e ganhou esse poder dos observadores. Quer dizer, que tipo de entidade são vocês que não entendem o frio? Eles não podem enfrentar o frio. Então, ela aproveitou o momento de distúrbio daqueles deuses, mais a descida das irmãs inimigas, e ela sepultou todo mundo em gelo verdadeiro. Feche os olhos e deixe o frio tomar conta. Aqueles que ficaram no vazio não entenderam nada do que tinha acontecido, mas sabia que tinham sido traídos. Ninguém se lembrará deles. Um ponto interessante dessa primeira manifestação dos observadores é que eles já tinham o olho como representação. Possivelmente porque foi Illuminati. assim que eles interpretaram Alessandra no plano dos sonhos. Ela, cega, buscando enxergar num plano onírico, né? Ela se manifestaria nos sonhos como um olho, e isso influenciou os observadores a terem a forma deles. Inclusive, os vagantes, essas criaturas poderosas e muito distantes de sua forma original, podem ter sido modificados pelas três irmãs e em nome dos observadores, enquanto elas expandiam os seus poderes pelas terras congeladas. Então, o olho, que são os observadores hoje, talvez uma das poucas formas e até sentido que eles puderam compreender, isso influenciou eles em imagem e semelhança na construção do véu Cos. Tá. Por isso que Eles ele é um passaram olhão. a estudar a matéria, a corromper ela e fizeram os seus primeiros construtos, os Minions do Vazio, mais conhecidos hoje como Crias do Vazio. Essas crias seriam os olhos e ouvidos de seus mestres, enviadas para esse pesadelo de existência que é a Runeterra, para observar, ouvir e aprender. E é aí que entra o Vel'Koz. Que segredos você esconde? Eu preciso saber mais. O Vel'Koz é a cria do vazio mais inteligente de todas desde a sua criação. Caralho. Ele se destacou entre dezenas ou milhares de crias pela curiosidade e compreensão, e hoje ele é a caixa preta dos observadores. Vejamos do que são feitos. Tá, Eu então. vou listar as manifestações do vazio que aconteceram ao longo do tempo, na ordem cronológica. A Guerra das Três Irmãs, em 8000 antes de Noxus, terminou com Alessandra sepultando os observadores e as irmãs em gelo verdadeiro. Entre 8 e 6000 antes de Noxus, os observadores Shurima, começaram a construir Voidlands guerra, a né? partir dos estudos do plano material. Foi assim que surgiu o Vel'Koz. A Batalha da antiga Pantheon, um dos receptáculos do aspecto da guerra, cerca de 6 a 5000 anos antes de Noxus, quando os Targonianos decidiram enganar o Aurelion Sol para usar o poder dele contra o vazio. O Aurelion Sol ultou e cauterizou uma abertura do vazio com todo mundo junto. Crias Caralho. do vazio, mas também Runeterráqueos, né? Targonenses, Shurimanes e a Pantheon junto. Foi assim que o Assol acabou se livrando dos aspectos. A Guerra de Ikatia em 2500 antes de Noxus, e que durou quase 1500 anos de batalha entre o vazio e os deuses ascendentes de Shurima, que se tornariam Darkin posteriormente. Durante esse período, a manifestação de Ikatia se espalhou por terra e por mar também. Na região Marai, os Vastaya também lutaram contra o vazio numa manifestação num abismo oceânico, até serem
serem ajudados pelo aspecto da lua, e assim que eles estão segurando o vazio hoje com uma pedra da lua. Essa história eu já contei, faz parte da lore da Nami, e o link tá aí no card pra você assistir depois. A super arma chamada Monolito, criada pelo mago ascendente Nezuki, era uma cidade flutuante feita de pedra com poderes elementais de Ishtal pra lutar contra o vazio, mas não foi poder o suficiente e acabou caindo, até porque ele era enorme demais, era muito difícil alimentar essa máquina. Milhares de anos mais tarde, o Malphite nasceu do que sobrou desse monolito, se tornando quase que um galho de Ishtal. Ele é um construto, um golem com vida mágica e com um propósito específico, que é de deter o vazio, e ele tá fazendo isso hoje, segurando uma manifestação do vazio entre Zaun e Ishtal. A Rek'Sai, que começou a marcar o território dela pelo deserto de Sai-Kalik e multiplica a sua prole de Zer-Sai, uma raça corrompida pelo vazio. Existem trechos específicos do deserto onde ainda é possível passar com caravanas sem ser atacado pelo Zer-Sai, mas é bem difícil. E depois de Noxus, que está aproximadamente no ano 1000 hoje, no tempo presente, aconteceu uma manifestação nos limites de Demacia que engoliu a tropa do oficial Tariq e que ele foi punido a escalar Targon, se tornando, consequentemente, o receptáculo do aspecto da proteção. A batalha entre o Ryze e uma cria do vazio que estava aguardando uma runa global como se fosse uma armadilha, bem no estilo que a Nami sofreu esse mesmo tipo de trap lá no abismo, no oceano. A criatura tenta sugar o conhecimento do Ryze de uma forma bem parecida com o que o Vel'Koz faz, porém com bem menos maestria, e eu vou explicar isso mais pra frente. O Ryze acaba derrotando a criatura. A manifestação nos limites de Katia, influenciado pelo Profeta do Vazio, lembra o Minhocão, o vilarejo da Stranger Kai'Sa, e Things. transformou ela depois, infectada por uma cria do vazio, lá nas profundezas, e eu vou explicar sobre as profundezas mais pra frente. No templo Shurimani, que o Israel estava explorando e encontrou a lágrima da deusa, e a Kai'Sa apareceu para ajudar ele. E no conto Olho no Abismo, os 3 glacinatas responsáveis por descer o Rolling Abyss para ver o status do gelo verdadeiro, viram que os observadores estão acordando e estão derretendo o gelo verdadeiro. A Alessandra tá conseguindo colocar alguns para hibernar e ter sonhos reconfortantes para ele ficar quieto, mas algo inevitável ainda vai acontecer. Os observadores retornarão. Provavelmente o Vel'Koz se aproveitou de todos esses eventos, caos e distração que aconteceu ao longo do tempo, como as guerras rúnicas, o Império do Mordekaiser e a Guerra dos Darkin, para consumir e compreender. Mano, as vozes é muito massa, né, velho? Quem é do Fiddle, né? Quando se fala que o vazio quer consumir tudo, é pela fome insaciável, pela falta de informação que carece da parte deles e que eles estão buscando isso. É ambição, na real. Então, cada cria do vazio tem a sua ambição. Shogat é acúmulo de massa, Kha'Zix é evolução física para batalha, parece Rek'Sai é proliferação de mais crias do vazio, Kog'Maw é a fome infinita na sua literalidade, não só porque ele é a boca do vazio, mas também porque ele é um bebê do vazio, praticamente. E um bebê tem o quê? Fome e curiosidade insaciáveis. Só que ele busca a compreensão dessa realidade da maneira mais infantil possível. Chuta essa Ele baba criança, tudo, calma só lá, que a pô. baba dele é ácida, então ele derrete tudo. Bem menos impressionante, bem menos preciso do que o Vel'Koz, que é a ambição científica em praticamente todos os seus campos, desde a física até a magia. Milhares de anos antes de Katia liberar o vazio em batalha contra Shurima, as culturas primitivas Shurimanes temiam o demônio Vel'Koz, que absorve cirurgicamente o conhecimento de dentro da cabeça das pessoas. Ele se tornou a cria do vazio mais astuta e calculista. A tradução do nome Vel'Koz no dialeto antigo de Shurima é compreender ao desfazer. É isso que ele faz no conto Uma Fome Diferente. Minha presença lhes causa aflição. Curioso. Em Tokogou, uma região bárbara que fica ali nos ermos de Valoran, entre Freljord, Demacia e Noxus, durante a tropa de turnos entre soldados num posto avançado, os soldados que chegaram encontraram os antigos num estado catatônico, mas numa expressão serena e com o olho esquerdo não arrancado, não ferido, mas oco de alguma forma. Eu preciso olhar mais de perto.
O Vel'Koz se revela e uma luta contra os soldados começa. Ele usa os seus raios desintegradores. Um dos soldados que sobreviveu encarou ele bem naquele olho gigante púrpura. Um tentáculo afiado então atravessa o seu olho esquerdo e ele não sente dor. A pesquisa exige uma boa coordenação olho-tentáculo. Caralho, velho. O Vel'Koz fala: enquanto eu trabalho, a análise pode causar dor física, caso eu queira, mas isso não é essencial aqui. Aprendi muito sobre dor, assim como seus usos. A informação deste é preciosa, assim como todo conhecimento é. Um povoado, interações, castas. Uma fêmea em particular da espécie e uma cria. Este aqui resiste à minha análise, mas é simples superar sua resistência. Com nada mais a consumir, eu viajo aqui para disseminar o que já coletei. A fenda abaixo de mim é um conduíte para a informação ser passada para o verdadeiro reino. As criaturas que habitam esse mundo designaram nosso território como o Vazio. Que poesia curiosa essas entidades tecem. Um detalhe curioso que ilustra o quanto minha tarefa está longe de estar completa. Um universo de conhecimento me rodeia, de grandes poderes e terras distantes, e eu coletarei tudo. Ofereço essa informação agora e para todo o resto que está por vir. Aceitar, consumir, aprender. Caralho, Por sua contribuição. Possivelmente, esses soldados que ficaram vivos nunca mais vão ser os mesmos. Eles foram tocados, vasculhados e corrompidos pelo Vel'Koz. E hoje, talvez Alissandra e seus praeglácios consigam derrotar aqueles observadores que estão adormecidos no Rolling Abyss, caso eles não tenham contato com o Vazio de alguma forma. O que eu acho que eles têm sim, e eles conseguem fazer contato com o Vel'Koz ou com o Vazio a partir das profundezas. As profundezas são o limiar entre a realidade de Runeterra e a realidade do Vazio. A Caixa viveu por 10 anos nesse lugar e o Caçadinho tá descendo essas profundezas em Ikatia atualmente para buscar a filha na esperança dela ainda estar viva. Reencontros podem ser tão complicados. É um lugar tão profundo de Runeterra que, veja você, o Orne abriu o Rolling Abyss fazendo um favor para Lissandra para que os observadores lá no fundo pudessem rasgar o limiar da realidade e então pudessem emergir para a superfície. Eles ainda vão meter o louco, Orne, abre um buraco lá para as profundezas, aí ele vai, né? Todo dia só eu que trabalho nessa porra, tá ligado? Porra, ele vai ficar puto, velho. O Orne, ele vai se aliar. Ele vai se aliar ao VOD só porque todo dia é ele, pô. Todo dia é essa porra, tá ligado? Fica fazendo eu cavar fossa, cavar fosso, tá ligado? Porra, todo dia é isso. Ou então pra que a Alissandra conseguisse descer lá o cara no fundo vai se rebelar, pô. Os observadores, de repente. E o Rolling Abyss é tão profundo a ponto de atingir esse limiar da realidade com o Vazio que ele passa do fundo do oceano. Eu vou colocar aí na tela uma ideia hipotética do que seria as profundezas que eu tô falando. Deixa eu entender. Targon, Monte Targon, né, que os caras escalam pra, né, conversar com os aspectos, não com os... os aspectos mesmo. Altura, montanhas comum, tá? Nível do mar. Rolling Abyss é o que o maluco cavucou, né? O que o Orne cavucou. Fundo do oceano é aqui, né? Então ele cavucou mais baixo que o fundo do oceano. Abismo da Nami é a mesma profundidade ali do Rolling Abyss, né? E o Vazio fica abaixo ainda. Caralho, velho. Vamos fazer o Orne cavar até lá, velho. Falando e até as profundidades dos eventos que eu citei aqui, como a manifestação de Ikatia e o Rolling Abyss. E essas profundezas não tem nada a ver com as profundezas lá do Legends of Runeterra, tá? As profundezas do Vazio são muito mais profundas do que as profundezas do Nautilus. Tema o poder do oceano. Enquanto do lado de Runeterra quase nada foi descoberto sobre os observadores até hoje, do lado de lá, no Vazio, os observadores já descobriram bastante sobre a realidade de Runeterra. Tudo graças ao Vel'Koz. Que evolução fascinante. O que mais eu posso descobrir? O Vazio é eterno. O Vazio tudo consome. O Vazio é inevitável. Até o momento. Caralho, o Vazio é sua mãe. Calma lá, pô. Tô brincando. Será que pararam de evoluir? Que isso? Quem falou isso? Quem falou isso?
Gente, pelo era isso. caralho. Eu peço, por favor, o seu like, o seu comentário, elogiando, criticando e o seu Ficou compartilhamento. da hora, pô, pra ficou da hora. um membro Eu não ao comentei Cos, ou tanto alguém porque eu que tava queira saber mais focado, sobre velho. o vazio e os observadores. Focado. Eu agradeço aos membros lúdicos daqui do canal Barão que apoiam dançando. mensalmente. Galera, eu tô fazendo aquela linha do tempo que tá prometida já há alguns meses, tá? Só aguarda. Eu fico por aqui. Ok. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Massa, massa. Massa demais, velho. Muito massa. Cara, gostei, velho, gostei. Então, basicamente, as criaturas do VOD, né? Void, né? Do Void, do vazio. Elas basicamente existem. Eles são tipo um HD vazio, né? Vamos falar assim, a grosso modo, né? Que elas vão em outros mundos. Elas destroem, é o que ele falou, a engenharia reversa, né? Ela pega algo que já está construído, uma sociedade, né? Todo um povo, uma nação, um mundo, um universo mesmo. E vai desestruturando ele, vai destruindo, vai corrompendo, vai desintegrando, né? Para poder entender, compreender e absorver essa informação para quando voltar pro Void poder replicar aquilo, né? Então ele meio que destrói, assimila aquilo e replica futuramente, né? Cada um tem uma função, tá? É o que falou, né? Um lá é o comilão, né? Esse aqui é o mais sapiente, né? Pô, da hora, interessante. Interessante. Gostei do conceito. É um conceito interessante, né? Isso aqui só me hypa pra poder ver um futuro... como é que fala? Um futuro MMO, velho. Pô, ia ser insano. Ia ser insano. Tem um que aprende a lutar. Caralho. Porque tipo assim, aqui não mostrou que ele saiba lutar tão bem assim, né? Mas eu boto fé que seja muito forte. Mas não é luta tipo, né? Aqui ele é mais observation mesmo, né? Observation, né? Até que ele é um olho, né? Mas deve ter mesmo, imagino eu, que deva ter vários, né? Cito alguns, né? Pô, interessante, interessante. E o que será que acontece se um desse aí topar com um aspecto, né? Será que ele ganha no X1? Doido, doido. Muito doido. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vão lá no Universo Lúdico, sempre ensinando com muita destreza, né? Com muita paciência, né? Muito louco mesmo. Sempre gosto de aprender aí, né? É o que eu falo, velho. A lore é muito boa de LoL, velho. A lore é muito insana, né? Quando eu lançar o MMO, capaz que eu vou jogar só, nem que seja pra conhecer, velho. Porque tá me hypando, velho. Tá me hypando. Sei lá quanto tempo vai levar pra isso, né? 2030 tá aí já, né? Ai, ai. Mas é isso, vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um cheiro e falou!